Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Como eu sempre digo, não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas sintam-se todos cumprimentados. Espero que todos estejam bem, né? Com tudo que vem acontecendo, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de matemática, né? Nós estamos falando sobre múltiplos e divisores. E agora vamos falar sobre critérios de divisibilidade, né? Então, disciplina matemática, professora Sheila, para mais uma aula. Vamos lá? Então, critérios de divisibilidade, né? Isso vocês têm no livro de vocês, tá? Sem usar a calculadora, efetue as divisões 69.534. É divisível por 3? A gente sabe que a gente vai ter que fazer a divisão passo a passo, né? E o número, né? 106.518. É divisível por 4? Tem essas duas perguntas. A única forma que a gente conhece é fazendo passo a passo a divisão. Verificar a divisibilidade de um número natural por outro número natural usando os algarismos da divisão pode ser trabalhoso e demorado. Vamos conhecer uma maneira mais prática de fazer essa verificação. Os critérios de divisibilidade são condições que nos permitem saber se um número é ou não, né, divisível por outro, sem a necessidade de efetuar toda a divisão. Vamos a seguir conhecer alguns critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 2, então, né? Quando o número é divisível por 2, né? Observando o quadro ao lado ali, percebemos que todos os números listados, os números divisíveis por 2 são 10, 12, 14, 16 e 18. Um número será divisível por 2 se terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Ou, né, como a gente quer, o que isso quer dizer? Que quando ele for par. Todo número par, terminado em par, é divisível por 2. Né? Observe que podemos representar o critério de divisibilidade por 2 por meio de um fluxograma, né? A gente pensa num número qualquer, né? Inicia escolhendo um número, né? Se o número terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, a flechinha vem para o sim, porque ele é divisível por 2. Agora, se ele terminar em números ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9, ele não é divisível por 2. Assim, 7.206 é divisível por 2, pois termina em 6, ou seja, um número par. Já 5.483 não é divisível por 2, porque não é um número par, né? O último número é um número ímpar. Divisibilidade por 3. Quando que a gente vai saber que a divisão que pode ser dividido por 3, né? Vamos verificar se 62.124 é divisível por 3. Fazemos a divisão. Então, a gente vai fazer todo aquele processo de divisão, né, que demora, né? Ali deu o resultado que 62.124 é divisível por 3. Vamos conhecer outra forma de verificar se 62.124 é divisível por 3. Primeiro, adicionamos os algarismos de 62.124 e, em seguida, dividimos a soma por 3, né? Como que funciona? A gente vai somar todos os números, né? Somar passo a passo, de somar o 6, mais 2, mais 1, mais 2, mais 4. E se o nosso resultado, né? Observe que as divisões são exatas. Agora, como esse fato se repete sempre que a divisão de um número natural por 3 for exata, dizemos que então, um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3, né? Como está o nosso exemplo ali.
7.092 é divisível por 3, pois 7 mais 0 mais 9 mais 2 é igual a 18. E 18 tem na tabuada do 3, né, que vai dar 6. Então, ele é um número divisível por 3. Já 6.413 não é divisível por 3, pois 6 mais 4 mais 1 mais 3 vai dar 14. E 14 não tem na tabuada do 3, então não é um número divisível por 3. Divisibilidade por 6. Considerando o número natural 3.624, esse número é divisível por 2, pois termina em 4, e também é divisível por 3, pois 3 mais 6 mais 2 mais 4 é igual a 15, que é um número divisível por 3. Observe agora a divisão. Se dividirmos 3.624, na nossa divisão vai dar 604. A divisão é exata, tá? Então, o número 3.624 é divisível por 6. Com esse fato, sempre se repete, como esse fato sempre vai se repetir, dizemos que um número será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele tem que ser divisível pelos dois, tá, gente? Se ele não for divisível pelos dois, não dá. 1.632 é divisível por 6, pois é divisível por 2, porque é um número par, né? E é divisível por 3. Se a gente somar 1 mais 6, 7, mais 3, 10, mais 2, 12. 12 existe na tabuada do 3, então ele é divisível por 2 e por 3. Já o número 4.430 não é divisível por 6, pois ele pode ser divisível por 2, porque ele é um número par, mas ele não é divisível por 3, porque se somarmos 4 mais 4, 8, 8 mais 3, 11. Então, não tem na tabuada do 3, ok? Divisibilidade por 4, né? Observe as divisões. 100, 1.300, 11.700, todas são divisíveis por 4, porque terminam em 00. Sempre, né? Todos os números terminados em 00 são divisíveis por 4. Os números 128, 1.736 e 5.232 também são divisíveis por 4, porque não há resto, a divisão é exata. Um número natural será divisível por 4 quando terminar em 00 ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos da reta da direita forem divisíveis por 4, né? 500 é divisível por 4 porque termina em 00. 1.380 é divisível por 4, porque 80 é divisível por 4, é os dois últimos os números, tá? Agora, 4.526 não é divisível por 4, porque os dois últimos números são 26. 26 não tem na tabuada do 4, ok? Divisibilidade por 8. Os números 1.000, 13.000 e 115.000 são divisíveis por 8. Todo número que terminar em 000, 3 zeros, são divisíveis por 8, tá? E os números 264, 3.112 e 4.136 também são divisíveis por 8, porque eles não têm resto, eles são exatos, ok? Um número será divisível por 8 quando terminar em 000, 3 zeros seguidos, né? Ou quando o número formado por seus três últimos algarismos da direita forem divisíveis por 8, certo? Eles também vão ser, tá? Então, 3.000 é divisível por 8, pois termina em 000. 7.520 é divisível por 8, pois 520 é divisível por 8. 34.118 não é divisível por 8, porque 118 não pertence à tabuada, né, do 8, não está na divisibilidade por 8, ok? Divisibilidade por 9. Vamos verificar se 28.314 é divisível por 9. Se fizermos a divisão
com passo a passo, a gente vai chegar no resultado zero e vai ter um quociente ali de 3.146. O algarismo da divisão nos mostra que 28.314 é divisível por 9. Outra forma de verificar isso é adicionar os números, né? Os algarismos de números, em seguida efetuar a divisão por 9, né? É o mesmo caso do 3, tá? A gente vai somar todos os números. E se todos os números, a hora que somarmos, tiver na tabuada do 9, o número em si é divisível por 9, tá? Um número natural será divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. O nosso exemplo, então, né? 6.408 é divisível por 9, pois 6 mais 4 mais 0 mais 8 vai dar 18, que 18 tem na tabuada do 9, né? É divisível, então. 27.319 não é divisível por 9, pois 2 mais 7 mais 3 mais 1 mais 9 vai dar 22, e 22 não tem na tabuada do 9, ok? Divisibilidade por 5. A professora já está enrolando a língua. Observe os números naturais divisíveis por 5. Essa regrinha aqui é bem fácil, tá? Todo número que terminar em 0 e 5 será divisível por 5. Não tem outra regra, tá? Como tem os exemplos ali. 42.020 é divisível por 5 porque termina em 0. 6.045 é divisível por 5 porque termina em 5. Agora, 21.237 não é divisível por 5 porque não termina nem em 0 nem em 5, certo? E aqui a mesma coisa. Observe os números naturais divisíveis por 0, né, por 10, né? 0, 10, 20, 30, né? Dizemos que todo número, né, terminado em 0 é divisível por 10, tá? Como tem os nossos exemplos ali. 1.500 é divisível por 10 porque termina em 0. Agora, 4.203 não é divisível por 10 porque não termina em 0. Essa regrinha é bem tranquila. Temos também a divisibilidade por 100, né? É a mesma coisa que por 10, só que por 10 é um zero só, por 100 é 2 zeros, né? Todo número que termina em 2 zeros será divisível por 100, ok? 31.700 é divisível por 100 porque termina em 2 zeros. Agora, 5.430 não é divisível por 100 porque tem só um zero. E a mesma coisa com 789. Não é divisível por 100 porque nem aparece zero, ok? E a divisibilidade por 1.000 segue a mesma regrinha da divisibilidade por 10 e por 100, tá? Só que neste caso tem que terminar em 3 zeros, ok? Então, um número natural será divisível por 1.000 quando terminar em 3 zeros, né? Se ele não terminar em 3 zeros, ele não é divisível por 1.000, como tem os exemplos ali. 25.000 é divisível por 1.000 porque termina em zeros, né? Em 3 zeros, né? Já 8.300 não é divisível por 1.000 porque termina só em 2 zeros. E 6.341 não é divisível por 1.000 porque não aparece nem um zero. Tem que aparecer 3 zeros para ser divisível por 1.000, ok? Aqui a gente tem as regras básicas, tá? A professora fez um resumo aqui bem básico para vocês, né? E aqui fica mais fácil de vocês entender. E eu quero que vocês observem as cores para as regras semelhantes, porque tem cores que vocês vão ver que tem regras semelhantes, que seguem o mesmo critério, tá? Então, vamos lá. Divisível por 2, né? É sempre números pares, né? O último número é par, terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Todo número par vai ser divisível por 2, né? Divisível por 3. Soma dos dígitos é múltiplo de 3. Então, quer dizer que a soma dos dígitos, né, dos números, vão estar na tabuada do 3. Se tiver na tabuada do 3, ele é divisível por 3, né? Divisível por 4, né? O número formado pelos dois últimos algarismos é divisível por 4, vai estar na tabuada do 4, né? Vocês viram que o 2 e o 4 e o 8 seguem o mesmo critério, né? O 6
Por que a cor tá pela metade? Porque ele também pode ser divisível por 2, porque o 6 pode ser divisível por 2, né? Então, o número 5. Os últimos dígitos, né, ele tem que terminar em 5 ou em 0, tá? Isso ele é divisível por 5. O número 6, né, é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Para a gente dividir por 6, ele tem que poder dividir por 2 e por 6, certo? O número 8, né, é formado pelos 3 últimos dígitos. Ele é divisível, os 3 últimos números vão ser divisível por 8. Então, se a gente tem um número grande, pega só os 3 últimos para fazer a divisão, certo? Por 9, a soma dos dígitos é divisível por 9, é igual à regra 3, tá? E por 10, o último dígito é divisível por 0. Esses são os mais importantes que a professora botou. Vocês viram que lá em cima a professora botou assim, ó. Mas o número 7, mas o 7 não tem uma regra simples. Então, a regra do 7 é um pouquinho mais difícil. Essa nós vamos ver depois. Ok, galerinha? É claro, então, que para a gente ter certeza se a gente aprendeu e entendeu, vamos fazer os exercícios, ok? O número 1. Existem 6 números de 3 algarismos que podem ser escritos com o algarismo 2, 5 e 9, sem repeti-los. Então, existem 6 formas de eu escrever esse número, né? O primeiro, por exemplo, escreva esses números, 259. Qual é o próximo? Muda a ordem do número, gente. Não pode repetir o número. Eu não posso botar 2, 2 ou 2, 5, né? Eu tenho que botar eles, mudar a ordem, tá ok? Agora, depois de vocês fazerem isso, né? Existem 6, tá? Vocês têm que achar 6. Quais deles são divisíveis por 2? Agora vocês vão me dizer quais daqueles números vão ser divisíveis por 2. E quais deles são divisíveis por 3? Esta é a atividade número 1. A atividade número 4 é a seguinte. Pegamos aquele número ali, 40.302 e tem um N no final. Agora, colocamos o 0 no lugar do N, tá? E a pergunta vem o seguinte, será divisível por 3? Será divisível por 4? Por 5? Por 8? Por 9 e por 10. Ele está perguntando se a gente colocar o N no lugar o 0 no do N, se eles vão ser divisíveis por esse. Daí, lembrem das regrinhas e vejam se são. Qual é o menor algarismo que deve substituir N para... Qual é o menor, tá? Que o número seja divisível por 8. Essa é a segunda pergunta do exercício 4. O exercício 2, porque não está na ordem, né? Diz o seguinte, o diâmetro da Terra é de 12.756 quilômetros, né? 12.756 quilômetros é divisível por 2, por 3, por 4 e vai até a letrinha J. Por 1.000, ele está perguntando quais são se ele é divisível por aquilo ali. Eu quero que vocês me digam se é ou não. É sim ou não, mas vocês vão precisar fazer a continha, tá? E o número 3, observe o número, né? 5N01. Agora, responda. Se você colocar 0 no lugar do N, o número será divisível por 9? Olhem se dá. Qual é o menor algarismo que você deve colocar no N para que esse número fique divisível por 9? Certo? São essas questões, certo? Qualquer coisa, entre em contato com a professora para tirar as dúvidas. E a gente volta a falar, né? O que é divisibilidade, né? Divisibilidade quando um número é divisível por outro sem resto, ou seja, a conta dá exata, como tem um exemplo ali. E vamos fazer a correção das atividades da aula anterior. Todas elas estão ali. A pergunta que foi feita, as perguntinhas para vocês, todas elas estão com as respostinhas ali, tá? Todas elas têm as respostas do lado, a professora já botou com a resposta para vocês verem, tá? Cada uma delas tem a respostinha para vocês entenderem a divisão de cada uma, ok? Qualquer coisa, entrem em contato com a professora. Façam a correção das atividades de vocês no caderno, né? E resolvam as novas atividades. Não precisa copiar esse conteúdo, gente. Vocês já têm no livro de vocês. Apenas eu quero que vocês copiem no caderno as atividades e resolva, ok? Vamos lá então, né? Dúvidas, a professora está à disposição, como a professora sempre fala.
Mandem a foto da atividade feita no caderno para a professora botar a presença e dar um ok para vocês. Bom estudo a todos e um beijo no coração de vocês.